Glória a Deus! E, amados irmãos, em Daniel 3, deixa eu pegar e destacar aqui. Opa, não estou conseguindo destacar. Agora foi. Nós vamos falar sobre, na epígrafe já está destacando sobre a imagem de ouro de Nabucodonosor. A imagem de ouro de Nabucodonosor. Quem lembra dessa história já começa a glorificar, porque você sabe que tem vitória chegando. Tem livramento chegando, certo? A imagem de ouro de Nabucodonosor. Irmãos, Nabucodonosor, para quem não sabe, ele era o rei da Babilônia. Um rei muito severo. E Deus estava abençoando o reinado dele, mesmo que ele era uma pessoa pagã. Ele não era do povo de Israel, mas às vezes Deus utilizava Nabucodonosor para corrigir Israel, para corrigir quando o povo estava afastado. E Nabucodonosor sitiou ali Israel e trouxe consigo alguns jovens, trouxe consigo algumas pessoas cativas. E dentro dessas pessoas cativas, algumas pessoas se destacaram. Dentre eles, vocês já conhecem a história de Daniel. Mas não era somente Daniel que fazia a vontade de Deus. Existem pessoas que vão se destacar mais que as outras. Suas histórias serão mais exponenciais para o conhecimento, e outras pessoas estão nos bastidores. E esses rapazes eram os que estavam ali nos bastidores. Eram os intercessores, podemos dizer assim, né? Os intercessores estão nos bastidores. Podemos dizer dessa forma? Então, Nabucodonosor caiu na besteira de querer levantar uma estátua dele mesmo. Mas não contente apenas de ter a sua estátua, ele queria que todos se dobrassem a ele, àquela estátua. Em um período do dia, a Babilônia hoje seria a Síria, né? Num período do dia, ele queria que se dobrassem a ele. Vamos lá, vamos ler essa palavra em Daniel, no capítulo 3. E quem não fosse se dobrar àquela estátua, quem não louvasse aquela estátua, não orasse para aquela estátua, seria jogado na fornalha de fogo, uma fornalha preparada só para os desobedientes ao decreto do rei Nabucodonosor. A palavra do Senhor está dizendo: o rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro de 27 metros de altura e 2 metros e 70 centímetros de largura e a ergueu na planície de Dura, na província da Babilônia. Não, na planície de Dura, na província da Babilônia. Depois convocou os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os conselheiros, os tesoureiros, os juízes e os magistrados e todas as autoridades provinciais para assistir à dedicação da imagem que mandara erguer. Então, todos aqui estavam a favor de Nabucodonosor. Assim, todos eles, sátrapas, prefeitos, governadores, conselheiros, tesoureiros, juízes, magistrados e todas as autoridades provinciais se reuniram para a dedicação da imagem que o rei Nabucodonosor mandara erguer e ficaram em pé diante dela. Então estavam todos em concordância. Então o arauto proclamou em alta voz: esta é a ordem que lhes é dada. O homem de todas as nações, povos e línguas, quando ouviram, presta
Presta atenção, irmãos. Está com o caderninho aí, anote. Quando ouvirem o som da trombeta, olha o decreto. Quando ouvirem o som da trombeta, tocou a trombeta. Do pífaro, tocou o pífaro. Da cítara, tocou a cítara. Da harpa, tocou a harpa. Do saltério, tocou o saltério. Da flauta dupla e de toda espécie de música, a banda vai tocar. Quando a banda estiver tocando, prostrem-se em terra e adorem a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor ergueu. Quem não se prostrar em terra e não adorá-la, será imediatamente atirado numa fornalha em chamas. Irmãos, imagine eu e você nessa situação. Estamos aqui todas as manhãs, adorando ao único e verdadeiro Deus. Imagine, irmãos, vamos viajar no tempo. Estamos todas as manhãs aqui, buscando ao Senhor, nos derramando diante do Senhor. Sabemos quem é o verdadeiro Deus. Estamos tendo experiências com o Senhor. Aí, daqui a pouco, o nosso presidente inventasse um negócio desse. Olha, eu sou o cara aqui, eu acho que eu sou muito acima da média, vou fazer uma estátua e aí tem que me adorar. Se não se dobrar, eu vou pegar e vou mandar matar. Imagina eu e você, como que nós estaríamos? O nosso coração, eu tenho certeza que começaria a se afligir. O nosso coração começaria a ficar angustiado. Mas a nossa confiança ainda assim estaria se mantendo em Deus. E aí nós iríamos decidir se nós continuaríamos ou não com a nossa fidelidade a Deus. Bom dia, irmã Vanessa, paz do Senhor Jesus. Nós iríamos decidir se nós iríamos continuar ou não adorando ao único e verdadeiro Deus. No versículo 8 está assim: neste momento, alguns astrólogos se aproximaram e denunciaram os judeus, dizendo: o rei Nabucodonosor, ó rei, vive para sempre. Tu emitiste um decreto, ó rei, ordenando que todo aquele que ouvisse o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de toda espécie de música se prostrasse em terra e adorasse a imagem de ouro. Veja, irmãos, ele fez uma imagem de ouro. E que todo aquele que não se prostrasse em terra e não o adorasse, seria tirado numa fornalha em chamas. Aí os caras falaram: alguns judeus, né, que o Senhor nomeou aí para administrar a província da Babilônia, esses aí são alguns rapazes que se destacaram aqui. Eles vieram cativos, os judeus vieram cativos e acabou se destacando aqui e está como administrador. Sadraque, Mesaque e Abidnego, que não te dão ouvidos, ó rei, não prestam culto aos teus deuses, nem adoram a imagem de ouro que mandaste erguer. Naquele momento, Nabucodonosor ficou furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abidnego, e assim que eles foram conduzidos à presença do rei, Nabucodonosor lhes disse: é verdade, Sadraque, Mesaque e Abednego, que vocês não prestam culto aos meus deuses, nem adoram a imagem de ouro que eu mandei erguer? Encurralados. Esses rapazes, eles estavam sendo encurralados. Eles vieram para a Babilônia, cativos,
Daqui a pouco Deus começa a exaltar eles naquele lugar devido à sua fidelidade, devido ao seu compromisso com Deus. E daqui a pouco essa grande prova começa a se manifestar entre eles. E aí vai uma pessoa lá falar contra eles diante do rei, dizendo: olha, eles não te adoram, eles não estão se prostrando, eles estão aqui contra aos seus decretos. Falando para Nabucodonosor, né? E Nabucodonosor ficou furioso, porque ele achou que ele era o dono da vez. Aí no versículo 15, ele falou assim: pois agora, quando vocês ouvirem, ele não deu opção. Ele não deu opção. Ele falou: vai ser agora. Vocês vão me adorar à minha frente. Pois agora, quando vocês ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de toda espécie de música, se vocês se dispuserem a prostrar-se em terra e adorar a imagem que eu fiz, será melhor para vocês. Eu estou dando mais uma oportunidade, Sadraque, Mesaque e Abednego. Esses são os nomes babilônicos que foram colocados nesses rapazes, tá? O nome deles era Misael, Ananias e Azarias, acho que é isso, se eu não me engano. Aí, mas se não adorarem, serão imediatamente atirados numa fornalha em chamas. E que Deus poderá livrá-los das minhas mãos? Que Deus que vocês servem? Que Deus que poderá livrar? Sadraque, Mesaque e Abednego responderam ao rei: ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Muito profundo esse aqui. Aleluia. Há momentos que, oh meu Pai, não precisamos nos defender diante de ti. Não vamos nos justificar. Não vamos falar nada. Não vamos. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos. Se Ele quiser, Ele nos livra. Ele fala, pode, Ele pode livrar-nos. Ele não falou, Ele vai nos livrar. Ele pode livrar-nos. Se Ele quiser, Ele pode nos livrar. E Ele nos livrará das tuas mãos, ó Rei. Agora a certeza. Agora Ele colocou uma palavra de certeza. E Ele nos livrará das tuas mãos, ó Rei. Na hora que Ele fala, Ele pode. Estamos falando de possibilidade. A quem prestamos culto pode livrar-nos. Estamos falando agora de uma possibilidade. Um talvez. Mas agora a certeza que eles têm que Deus iria livrá-los. E Ele nos livrará das tuas mãos, ó Rei. Mas se Ele não nos livrar, saiba, ó Rei, que não prestaremos culto aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. Veja a coragem destes homens. Eles estavam falando com a grande potência da época na Babilônia. O próprio rei Nabucodonosor, que mandava matar um monte de gente, sitiava vários territórios, mas a autoridade que Deus deu para esses rapazes, por causa da fidelidade que eles tinham na presença do Senhor. Veja que ele diz, é viver ou morrer, mas nós não vamos adorar os seus deuses.
E por quê? Porque Deus não apoia deuses feitos por mãos humanas. Deus não apoia o verdadeiro Deus. Se a pessoa quer viver, servir ao Deus vivo, Deus, ele tem ciúmes daquele que está adorando uma imagem de escultura. Isso é adultério espiritual. A pessoa que adora uma imagem de escultura é um adultério espiritual. Imagine, por que isso? Imagine você, imagina eu. Você está casado com uma pessoa, e aí a pessoa fica pegando a foto de um ex-namorado, alguma coisa, ex-namorada, e fica lá, olhando, pedindo as coisas, vai pedir as coisas para foto, então é dessa maneira. Deus não aceita esse negócio de imagem de escultura. É dessa maneira. Imagine você, vamos lá, você está trabalhando, você se mata de trabalhar, você está fazendo tudo para tua esposa, daqui a pouco você chega em casa, ela tá com uma foto de um desconhecido para você e fala assim: nossa, faz por mim. Nossa, como eu preciso de você. Imagina isso. Imagina a cena. Tô explicando aqui por que Deus tem ciúmes. Tô explicando por que Deus tem ciúmes de imagem e escultura. Deus não aprova esse negócio. É adultério espiritual. Aí você... Imagina como que você vai ficar. A mulher cuida da casa, tá correndo com tudo, tá fazendo de tudo pela família. Daqui a pouco seu esposo está com uma foto de uma moça e começa a falar: nossa, como a sua comida é boa, como as coisas que você faz é boa. E você nunca viu aquela pessoa e você se matando de trabalhar Você está entendendo o porquê que o Senhor não aprova a imagem de escultura? Por quê? Vocês entenderam por quê? Quem entendeu, fala: eu entendi. Me fala, como que você aceitaria essa situação? Vocês que estão aqui, vocês aceitariam essa situação na sua casa? Falaria: não, que maravilha, continue pedindo para a foto. Continue pedindo, que eu vou continuar me matando de trabalhar para você enquanto você pede para a foto. Não, irmãos. Ia ter maior discussão da vida, maior briga. Ia ser a maior revolta. Haveria separação. É ou não é? É ou não é isso? Daria ou não daria separação um negócio desse? Claro que daria. Não tem como. Jamais. Você tá se matando no lugar. Você tá se matando na sua casa. Aí você pega seu esposo com uma fotinho e falando: nossa, você é perfeita. Você isso, você aquilo outro, você aquilo outro. Você que faz a comida pra mim. Você faz tudo pra mim. Não, irmãos. Ia dar um rolo, viu? Ia dar um rolo. Ia dar um rolo. É isso, irmãos. É isso. A imagem de escultura é isso. Deus não se agrada da imagem de escultura. Então esse rei, ele estava totalmente fora do propósito de Deus, Nabucodonosor. Embora Deus estava permitindo o reinado dele, adoraram a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor mandara erguer. Neste momento, alguns astrólogos se aproximam e anunciaram aos judeus, dizendo: o rei Nabucodonosor, o rei vive para sempre. O Senhor emitiu um decreto e tem uns rapazes aí que não estão comparecendo. Aí ele deu a oportunidade para os rapazes fazê-lo, mas os rapazes disseram: não, nós não vamos adorar. Independente do que acontecer aqui, nós não vamos adorar a sua imagem. Nós não vamos adorar seus deuses. Mas se não adorares, serão imediatamente atirados numa fornalha em chamas. E que Deus poderá livrá-los da minha mão? Sadraque, Mesaque e Abednego responderam ao rei: ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. A gente não precisa se defender. A gente sabe do nosso caráter. Olha
olha, nós sabemos da nossa fidelidade ao Deus vivo. É isso aqui que ele está querendo. Na hora que ele fala assim, Nabucodonosor, nós não precisamos nos defender. Eu sei do meu caráter em Deus. É isso que ele está dizendo. Eu sei do meu caráter em Deus. Nós sabemos do nosso caráter. Nós sabemos da fidelidade que nós temos em Deus. Nós sabemos a quem nós servimos. Não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos. E ele nos livrará das tuas mãos. Ó rei, ele pode nos livrar se ele quiser, e ele nos livra das suas mãos. Mas se ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandastes erguer. Se ele não nos livrar, se ele não quiser dar o livramento, mesmo assim, irmãos, é muito forte isso aqui, nós não adoraremos. Se você analisar aqui, eles não deram opções. Eles tocaram o coração de Deus. Porque como que você, se você não tiver livramento, como assim? Se você não tiver livramento, sendo jogado na fornalha acesa. Mas mesmo assim ele falou assim, nós não estaremos adorando. Nós não vamos adorar. Porque nós temos uma alma livre. Nós somos livres, nós não estamos presos aos seus deuses. Nós somos livres, nós não estamos presos ao sistema. Nós não estamos presos à Babilônia. Nós sabemos de quem nós somos, quem é o nosso dono. Nós sabemos quem é o nosso dono. E pode ter certeza, Nabucodonosor, que não é você o nosso dono. Pode ter certeza, o domínio está nas tuas mãos neste momento. Mas o domínio maior das nossas vidas está nas mãos do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Essa era a mensagem que Sadraque, Mesaque e Abednego estava transmitindo. Nabucodonosor ficou tão furioso com Sadraque, Mesaque e Abednego que seu semblante mudou. Deu ordens para que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais de costume. Pode aquecer. Aquece mais. Tá fraco o fogo lá. Eu quero ver ter livramento. Eu quero ver esse orgulho aqui não derreter. Ele estava achando que eles eram orgulhosos. Mas, veja aqui no versículo 20. Seu semblante mudou, deu ordens para que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais que de costume. E ordenou que alguns dos soldados mais fortes do seu exército amarrassem Sadraque, Mesaque e Abednego. Não vai ter livramento. Ele determinou. Vocês acham que vai ter livramento? Não vai ter livramento para vocês. Não vou dar opção nenhuma para vocês. Vocês vão morrer hoje. Não tem opção. Vamos prender vocês. Acende a chama aí mais 7 vezes. Mais forte que de costume. Vamos lá. Eu quero ver livramento. Ele estava dizendo assim, Nabucodonosor, quero ver livramento. Aí eles jogam Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha em chamas. E os 3 homens vestidos com seus mantos, calções, turbantes e outras roupas foram amarrados e atirados na fornalha, extraordinariamente quente. Extraordinariamente quente. De uma forma para não ter livramento.
Então, presta atenção, e os 3 homens, vestidos com seus mantos, calções, turbantes e outras roupas, foram amarrados e atirados. Quando fala outras roupas, até seus acessórios estavam ali. Foram amarrados e atirados na fornalha extraordinariamente quente. Da forma mais quente possível. Algo que seria impossível de sobrevivência. Algo que seria impossível de livramento. A fornalha estava extraordinariamente quente. Vocês estão se alimentando dessa palavra? Vai mastigando. Vai mastigando aí. Porque é sério esse negócio aqui. A fornalha estava extraordinariamente quente. E eles foram jogados, amarrados, com todas as suas roupas, com todos os seus pertences ali dentro, lançados. E a ordem do rei era urgente. E a fornalha estava tão quente que as chamas mataram os soldados que levaram Sadraque, Mesaque e Abednego. Os soldados que levaram e lançaram já morreram ali. De tão quente que estava. As chamas atingiu esses homens que estavam seguindo a ordem de Nabucodonosor. Aí eu acredito que Nabucodonosor deu risada, bateu palma. Na hora que viu os seus soldados morrendo, falou assim, não vai ter livramento para esses aí não. Olha só, os rapazes nem entrou lá dentro, já estão morrendo antes de chegar lá. Imagina eles que estão amarrados. Aí, mas logo depois, o rei Nabucodonosor, alarmado, levantou-se e perguntou aos seus conselheiros. Ele ficou observando. Vão ficar olhando lá para dentro. Vou ficar olhando, eu vou ficar vendo o churrasco que está acontecendo lá dentro. Tenho certeza que acabou, não tem nem osso mais. Mas logo o rei Nabucodonosor, ele alarmado, ele ficou preocupado e perguntou aos seus conselheiros, não foram 3 homens amarrados que nós atiramos no fogo? Não foi 3 homens que a gente colocou lá dentro? Eles responderam, sim, ó rei. E o rei exclamou, olhem! O rei exclamou, olha para lá. Olha lá dentro, você não está entendendo o que está acontecendo, não? Olha ali, olhem. Estou vendo 4 homens, acho que eu tô ficando doido. Eu estou vendo 4 homens desamarrados e ilesos, andando pelo fogo. Aleluia! E o 4º se parece com o filho dos deuses. Oh, aleluias, aleluia! Então Nabucodonosor aproximou-se da entrada da fornalha em chamas e gritou, Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, oh, e anda labassuri calabás, oh, aleluia, saiam e venham aqui. Oh, glória, aleluias, aleluias, aleluias. Estou vendo 4 homens desamarrados e ilesos. Estou vendo 4 homens caminhando no fogo. Eu acho que agora eu fiquei doido. Mas para tirar essa dúvida, eu vou chamar eles para eles virem aqui para fora. Porque isso não é comum. Isso não é comum, não. Os soldados morreram antes de chegar lá. Os soldados só atiraram, eles já morreram. Aleluia. Estou vendo 4 homens desamarrados e ilesos andando pelo fogo. Se passares pelo fogo, não vai te queimar. E o 4º se parece com o filho dos deuses. Aleluia, o próprio Deus.
Ele não mandou mensageiro. O próprio Deus entrou na fornalha com eles. O próprio Deus desamarrou eles. O próprio Deus cuidou deles. Não foi apenas um anjo, não foi apenas um mensageiro. O próprio Deus, o Criador dos céus e da terra, o Filho do homem, o nosso Senhor Jesus, estava caminhando com eles dentro da fornalha. Com a fornalha em chamas, e gritou. Então Nabucodonosor aproximou-se da entrada da fornalha em chamas e gritou: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, saiam e venham aqui. E Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do fogo. Aleluias! Os sátrapas, os prefeitos, os governadores e os conselheiros do rei se ajuntaram em torno dele e comprovaram que o fogo não tinha ferido o corpo deles, nem um arranhão, nem um só fio de cabelo tinha sido chamuscado. Os seus mantos não estavam queimados e não havia cheiro de fogo neles. Até a tua roupa Deus protege. Até a tua roupa, os teus cabelos, até o cheiro, ele não deixa passar o cheiro. Até isso ele protege. Quando a sua confiança está no Deus vivo, quando a minha confiança está no Deus vivo, até as nossas roupas, elas são protegidas pelo Senhor, porque nós somos ungidos do Senhor. Ele também protege o que é nosso. Aleluia! E Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do fogo. Aí no versículo 28, diz então Nabucodonosor: louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos. Eles confiaram nele, desafiaram a ordem do rei, preferindo abrir mão de sua vida a prestar culto e adorar a outro Deus que não fosse o seu próprio Deus. Eram homens de experiência, com Deus, eram homens de fidelidade, homens fiéis ao propósito. Meus amados, hoje em dia está difícil encontrarmos homens e mulheres com esse propósito de ir pro tudo ou nada com o Senhor. Nós temos medo, nós somos paralisados pelo sistema. Hoje em dia nós precisa levantar uma geração que fecha com o Senhor com fidelidade. Esses homens foram fiéis ao Senhor. Eram homens que já tinham experiência. Ele não era somente naquele momento: não vou adorar por causa da minha religião. Não. Eram homens de propósito com Deus. Eram homens que no seu dia a dia estavam se relacionando com Deus. Eram homens que sabiam quem é que eles serviam e eles sabiam quem eram eles em Deus. E eram homens que sabiam do seu propósito na terra. Porque só vai fazer isso aqui, só vai enfrentar dessa forma quem sabe o seu propósito na terra. Quem sabe o Deus que está servindo. Quem vai tomar uma postura como essa? É somente aquela pessoa que tem um relacionamento com Deus e sabe o Deus que está servindo. Sabe com quem está se relacionando e sabe a grandeza do seu poder. Aleluia. Aí neste momento eles louvaram a Deus. Esses homens não oraram para Nabucodonosor. Esses homens não pediram misericórdia para Nabucodonosor. Esses homens não pregaram para Nabucodonosor, mas eles foram um sacrifício vivo. Eles foram um sacrifício vivo. Eles pregaram com suas vidas.
Eles pregaram com suas vidas diante do Senhor. Estes homens estavam sendo observados pelo Senhor. E não era daquele dia. Era o que eles já haviam construído na presença do Senhor dia após dia. E nesse momento agora, no momento do livramento, eles têm resposta de Deus. E eles não foram envergonhados naquele lugar. Aleluia. Eles confiaram nele. Desafiaram a ordem do rei, preferindo abrir mão de sua vida, a prestar culto e a adorar a outro Deus que não fosse o seu próprio Deus. Aí é o momento que quando nós lembramos daquela palavra que o Senhor falou, o Senhor Jesus, aquele que amar a sua vida mais do que a mim, não é digno. Não é assim? Deixa eu abrir com vocês essa palavra que eu estou sentindo no coração de falar. Amém, irmãos? Já estou concluindo. Amém? Aleluia, glória a Deus. João 12, 25. João 12, 25. João no capítulo 12, versículo 25 está assim. Vamos fazer agora uma junção aqui dessas passagens. 12 e 25. Aquele que ama a sua vida, a perderá. Ao passo que aquele que odeia a sua vida neste mundo, a conservará para a vida eterna. Quem me serve precisa seguir-me. E onde estou, o meu servo também estará. Aquele que me serve, meu Pai o honrará. Olha isso. Aquele que me serve, meu Pai o honrará. Esses homens estão sendo honrados pelo Senhor, sim ou não? Sim. Vejamos que um país volta os seus olhos para esses rapazes. Diante da fidelidade que esses homens tiveram, Sadraque, Mesaque e Abednego, esses eram os nomes babilônicos. Diante desse nome, diante dessa posição que eles tinham naquele lugar, um país inteiro voltou o olhar para esses homens. Todos voltaram. Esses rapazes mexeram num lugar perigoso. Mexeram com o rei Nabucodonosor. Desafiaram Nabucodonosor. O país inteiro se voltou com um olhar para Sadraque, Mesaque e Abednego. E daqui a pouco Deus apresenta o grande livramento. Esses homens, eles pregaram não somente com palavras, mas com a sua vida. Porque pouco eles falavam. Mas eles pregaram com suas vidas para uma nação inteira, através da sua fidelidade a Deus. Através da sua fidelidade ao Senhor. Através da sua devoção. Através do seu propósito. Eles pregaram para uma nação e para o rei. Aí, veja aqui a ordem que ele colocou. Por isso, olha o decreto, olha a honra de Deus, o livramento, depois do livramento tem honra. As lutas parece que quer nos destruir, nos derrubar. Mas aí quando nós temos um convívio, nós temos um relacionamento com Deus, essas lutas, elas começam a nos abater.
Mas aí, daqui a pouco, nós temos livramento. E depois do livramento vem a honra. Então não queira ser honrado antes do livramento, porque aí o negócio está difícil. Seja honrado depois. Queira honra, não se preocupe com a honra não, que a honra vai vir no tempo certo. A palavra do Senhor está dizendo assim, ó. No versículo 29. Por isso, o rei estava falando, o rei Nabucodonosor. Por isso eu decreto que todo homem de qualquer povo, nação e língua que disser alguma coisa contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja despedaçado e sua casa seja transformada em montes de entulho, pois nenhum outro Deus é capaz de livrar agora dessa maneira. É interessante que agora Nabucodonosor, ele toma uma posição. Eu vou defender esse Deus. Eu não o conheço, mas eu vou defendê-lo. Porque esse sim, esse é Deus. Irmão, você tem noção do que aconteceu? Agora Nabucodonosor virou defensor de Deus. Como assim? Por isso eu decreto que todo homem de qualquer povo, nação e língua que disser alguma coisa contra o Deus do Sadraque, Mesaque e Abednego, eu não vou aceitar. Eu não vou aceitar que fale nada contra esse Deus, porque eu tô vendo o livramento diante dos meus olhos e ele caminhou por aqui. Ele passou aqui. O anjo do Senhor, o semelhante ao Filho dos Deus, passou aqui, estava ali diante dos meus olhos. E eu não vou defender? Eu sou bobo? Seja despedaçado e sua casa seja transformada em montes de entulho, pois nenhum outro Deus é capaz de livrar alguém dessa maneira. Eu conheço, sou Nabucodonosor, estou conjecturando com os irmãos aqui. Conheço milhares de deuses, conheço um monte de rituais, mas igual a esse Deus aí, eu nunca vi. Eu nunca tive esse contato. Eu nunca vi um livramento como esse. Esse sim é Deus. Esse sim é o único Deus. Esse sim é o Criador dos céus e da terra. Então quem falar contra ele, já se prepare. A sua casa vai ser despedaçada e transformada em entulho. Então o rei promoveu Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. Então o rei promoveu. Eles cresceram de cargo. Eles cresceram de nível. Além de ser honrados. Além de o Deus deles ser honrados naquele lugar. Ser honrado naquele lugar. Eles foram honrados naquele lugar. Mas antes eles estavam honrando ao Senhor. Independente da circunstância, eles estavam honrando ao Senhor. Essa é a palavra do Senhor. Espero que você tenha pegado a tua porção. Você, eu, nós, todos aqui, venhamos entender. Nós entendemos que a nossa vida tem que estar no altar do Senhor. A vida de Sadraque, Mesaque e Abednego é inconfundível, e era uma vida diferenciada. Até pela postura, da forma que eles falaram com o rei. Eles falaram com autoridade. Autoridade e respeito. Porque a autoridade, existe o autoritarismo, existe a autoridade. Eles não usaram de autoritarismo, eles usaram de autoridade e fidelidade a Deus. Essa é a palavra do Senhor para hoje, em nome de Jesus. Ponha algo na sua cabeça, se você for fiel a Deus, independente da circunstância, haverá livramento. Não queira ser honrado antes do livramento. Não se preocupe com a honra antes do livramento. Se preocupe com o livramento que Deus vai fazer. E Deus fazendo o livramento, Deus tocando na tua vida, Deus realizando o seu milagre, o seu propósito, o Senhor o honrará diante dos homens
diante de todos da sua família. Deus o honrará de tal forma, mas isso é com a vida que você leva na presença dele, com o compromisso, com a devoção. Isso vai fazer, o que faz diferença numa vida cristã é o compromisso que você tem, é a fidelidade que você tem, é o amor que você tem. Eles sabiam o quanto eles amavam o Senhor. O que eles fizeram foi o amor, demonstrando o amor. Independente se vamos perder a nossa vida, Deus está conosco. Ele vai estar com a gente em qualquer momento. Na vida ou na morte, Ele andará conosco, Ele estará conosco. Essa era a certeza desses homens, Sadraque, Mesaque e Abednego. É muito fácil, às vezes, nós estarmos pregando, porque está escrito. Mas se nós colocarmos gratidão pelos presentes, se nós nos colocarmos nessa posição, irmãos, de estar na pele desses homens, sabemos que não foi fácil. A honra que veio para a vida deles não foi fácil. Foi um momento de angústia, mas eles seguraram firme aquela angústia lá dentro. Eles seguraram firme. Nós estamos diante do Deus vivo e Ele vai fazer a tua vontade. E nada os atingiu. Então não se preocupe quando as coisas estiverem se levantando para te derrubar. Se preocupe com a fidelidade que você tem em Deus. As tuas orações, elas não foram esquecidas. Nós estamos aqui unidos orando há muito tempo já. Todos os dias estamos orando. Todos os dias estamos aprofundando raízes aqui. E as nossas orações nós esquecemos. Mas saiba que cada oração que tem acontecido nesse lugar, não somente nesse lugar, mas no momento que você vai para o seu quarto, você fecha a sua porta, você ora ao Senhor, as suas orações estão sendo colhidas, elas jamais serão esquecidas. Esse relacionamento de amizade que você está construindo com o Senhor, Ele dará a resposta no devido tempo, a resposta do livramento. A resposta do livramento. E após o livramento, nós obteremos a honra do Senhor para com as nossas vidas. E nós seremos honrados aonde nós passarmos. Então, guarde essa palavra com você. Se está difícil as situações, não se preocupe. Se mantenha adorando, se mantenha de joelhos, se mantenha na posição, porque vale a pena passar com Jesus. Vale a pena. Ele que solta as nossas correntes quando estão querendo nos aprisionar. É ele que visitou lá aquela prisão onde Paulo e Silas estavam aprisionados. Quem lembra de Paulo e Silas? Através do louvor, através da oração, uma oração cantada. Eu tenho certeza que foi uma oração cantada que aqueles homens cantaram naquele dia. Uma oração cantada. Eles estavam, amados queridos, eles estavam açoitados. Foram envergonhados. Eles não tiveram o livramento da prisão. Mas o Senhor estava com eles naquele lugar. E na hora que a presença do Senhor começou a se manifestar dentro daquela prisão, põe uma coisa na sua cabeça. Deus não vai colocar você em situação para não fazer a diferença naquele lugar. Na hora que eles estavam naquela prisão, foi tão forte a presença de Deus que houve um terremoto naquele lugar. E todas as portas da prisão se abriram. E as cadeias caíram. Mas eram homens de propósito. Suas almas não estavam aprisionadas. Eles falaram: nós vamos ficar aqui até ser honrados. Nós não vamos sair. Nós vamos lá, vamos até a casa lá do carcereiro, vamos ajudá-lo, tudo, mas nós vamos voltar para o nosso posto. E aqueles homens que nos colocaram aqui, eles vão vir pedir desculpa e vai nos soltar. Nós não seremos fugitivos, porque nós somos livres. Muito forte isso. É muito forte.
Você é livre. Se o Filho do Deus te libertou verdadeiramente, você já é livre. Amém? Gratidão, em nome do Senhor Jesus Cristo.